Bom dia, Ricardo. Que honra, que prazer tê-lo aqui, falando para Bom a gente dia. sobre acessibilidade funcional. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, rapaz? Sabe que você é uma grande inspiração para mim e o seu conhecimento na área da acessibilidade fez toda a diferença na minha vida. Eu, às vezes, fico até emocionado em falar sobre você e falar com você. Então, fique à vontade, se apresente para nós, para que todo mundo conheça esse conhecimento, né, vasto na acessibilidade que você tem aí. Nossa, que isso! Não, é uma honra, sim. É muito bom, né? Saber que a gente tá ajudando de alguma forma, né? Acho que agora você também deve sentir isso, né? Além de um trabalho, na verdade, a gente está ajudando muitas pessoas, né? E às vezes as pessoas vêm até mim agradecendo, né? As pessoas com deficiência, pelo trabalho que eu tenho feito. Então, além de ser um trabalho, também é uma forma de ajudar e ajudar muita gente, né? Então, para quem não me conhece, né? Meu nome é Ricardo Shimozakai. Eu, eu me tornei, eu vou contar um pouco, uma breve história, né? Minha breve história. Vamos dizer que depois de 2001, porque foi aonde deu uma guinada muito grande. Em 2001, eu levei um tiro num sequestro relâmpago. E a partir daí, vamos dizer que eu fui forçadamente levado para o campo da acessibilidade. Mas nessa época, né, pouco se falava de acessibilidade, de pessoas com deficiência. Então, eu confesso que eu nunca tive contato, nunca me importei com esse assunto, porque não tinha nenhuma pessoa com deficiência na minha família. Nunca tive um amigo com deficiência, não tive contato com ninguém na escola, no trabalho, em nenhum lugar. Era uma área totalmente desconhecida. Então, por isso que eu falo que eu fui conhecer isso à força, né? Mas nessa questão eu fui, digo que eu assimilei bastante essa ideia. Eu não tive depressão, porque tive uma aceitação da minha condição e quis seguir minha vida. A partir daí, eu quis retomar algumas coisas boas da vida, como passear e viajar, e só que nisso eu comecei a ver o quanto o turismo não está preparado para pessoas com deficiência. E eu fui querer, mesmo assim, enfrentar esses desafios. E vi que muita gente tinha essa dificuldade. Aí então eu passei a querer trabalhar em cima disso, né? Trabalhar para fazer um turismo mais acessível, inclusivo. E fiquei por longos anos aí trabalhando focado em cima do turismo, mas por volta de 2019 eu resolvi ampliar a área do meu trabalho, né? Não só para o turismo, porque precisa para todos os lugares, né? Precisa para a escola, para o trabalho, precisa para uma biblioteca, um clube. Então, comecei a trabalhar pela acessibilidade em função de uma forma geral. Eu continuo no turismo, trabalhando com turismo, ainda estou bastante dedicado ao turismo. Estou fazendo um mestrado em turismo, né, na USP, para ampliar ainda mais os meus conhecimentos, a minha atuação, mas agora tenho feito uma coisa de uma forma mais ampla. Então, os resultados que eu tenho colhido são bastante significativos, né? Ricardo, diariamente eu falo sobre a acessibilidade arquitetônica, né? Que é uma das formas de você promover espaços mais inclusivos, dar autonomia, conforto para as pessoas. Mas quando eu te conheci, nós começamos a conversar e você me mostrou um outro lado tão importante quanto. E aí até acabei fazendo o seu curso para aprender sobre essa acessibilidade funcional, que você mostra com muita clareza para a gente a importância disso. E aí eu gostaria que você trouxesse esse conhecimento para quem nos assiste, porque eles se complementam, né? Tanto é importante a acessibilidade arquitetônica, mas a funcional também faz toda a diferença na vida de pessoas com deficiência, né?
Eu sempre digo, né? Porque geralmente as pessoas, né, quando se fala em acessibilidade, pensam muito na parte arquitetônica. E é claro, ela é muito importante, mas ela não é a única coisa. Um espaço, às vezes, que está adequadamente seguindo normas, leis, vamos dizer que está com a parte arquitetônica adequada, né? Mas às vezes ela tem falhas, porque elas são orientadas por normas, pela BNT, e às vezes também o pessoal só se liga na a BNT 9050, mas tem outras normas aí. E as normas, às vezes, elas não. ah, Às vezes não, ela não é perfeita, né? Tanto que ela precisa sempre passar por atualizações. A sociedade muda, o comportamento das pessoas com deficiência mudam. Então, por exemplo, havia não, ainda há, né? Um hotel que há vários anos atrás ele era considerado um dos melhores do Brasil, certo? Tanto que aqui em São Paulo, e tanto que quando havia reuniões, né, de pessoas com deficiência, é, eventos, muita gente se hospedava ali. Então, só que acho que o pessoal fez acessibilidade, implantou acessibilidade e se acomodou, né? Achou que o trabalho já tinha sido cumprido. Só que as coisas mudam, né? Então, na época, por exemplo, era a norma até indicava a barra de apoio em volta da pia, certo? Só que depois, muito pela questão dos usuários, viu que aquela barra em volta da pia, aquilo acaba sendo uma barreira, né? Ela afasta a gente da pia e atrapalha a aproximação. Então ela foi retirada da norma. Só que foi retirada da norma e não foi retirada desse hotel. Ela continua ali, porque eu fui no começo do ano lá, eu me hospedei e vi várias falhas daquilo que era muito bom hoje em dia para uma avaliação mais atualizada, ela já não é muito boa. Ela ainda continua sendo boa, mas já não é um exemplo e tem muitas falhas, né? Então, as pessoas têm que se atualizar também, né? O não só colocar e achar que isso vai durar para o resto da vida. Então, a atualização é muito importante. Para trazer um outro panorama, assim, do que às vezes as coisas não funcionam, em cinemas, por exemplo, você tem os caixas de pagamento, né, onde você compra o ingresso, adaptados aí em alguns cinemas. A rede Cinemark, por exemplo, às vezes eles têm vários caixas ali, uns 10 e tem um caixa acessível. Só que na logística deles, esse caixa nem sempre ele está disponível. Às vezes, quando o fluxo não é muito grande, eles colocam uns dois caixas ali para funcionar e dois caixas que não têm acessibilidade. Então, você chega ali para comprar o ingresso e eles acabam te chamando lá para o caixa inacessível, porque até ligar o computador, o sistema, para fazer você comprar o ingresso no caixa acessível, já levou muito tempo. Então, vamos dizer que a acessibilidade existe ali, né? Você tem um caixa acessível, mas às vezes não funciona, porque por uma questão operacional, né? Eles deveriam fazer e se fosse, mesmo que fosse só um caixa funcionando, que esse caixa em funcionamento fosse o caixa acessível, porque o caixa acessível atende a todos, né? E caso precise de mais caixas, você vai acionando os outros. Mas o caixa acessível deveria ser a prioridade. Então, em bilheterias, caixas de bancos, seja o que for, a acessibilidade sempre ser uma prioridade. Deixa eu dar um bom
dia aqui para quem está nos assistindo. A Ana Jardim fala que ela acaba viajando através das suas lives, viu? Das suas experiências. Ela tem uma grande oportunidade de conhecer outros lugares. Então, a Lesuane, a Eliane, Arte 2 Criativa, a Lúcia Pinheiro, Vanessa, de Camargo, várias pessoas aqui te parabenizando pelo trabalho, a Cibele, a Arlete, o Glauro, a Falamo, todos aqui te dando parabéns. Eu vejo muito, eu já fiz várias vistorias em hotéis, e quando você chega lá, você percebe que existe um balcão acessível. Em Sim. alguns casos existem, outros ainda não. Mas tem uma imagem que eu sempre mostro aqui, que é um balcão acessível sendo utilizado como uma mesa para servir café. Não tem ali uma estação, né? Não tem uma estação de trabalho ali para receber a pessoa com igualdade às demais. E você fala muito bem isso para mim quando você fala das barreiras de informação, barreiras no atendimento, né? Que isso deve haver uma capacitação desses profissionais para atender, tanto dar informações, como atender direto ali a pessoa com deficiência, seja por telefone, seja presencial, né, Ricardo? Então, nisso daí você já percebe que a intenção desse hotel foi só cumprir normas, porque ele não estava com o intuito exatamente de atender bem ao seu hóspede, né? Então, acabou que a adaptação ali no balcão tá feita, mas não há interesse, ou ele não buscou orientação, mas acho que não precisa de tanta orientação num caso desse, né? É claro que ali é um espaço para você atender uma pessoa, né? Mas também há outras formas, né, de se fazer. O que você encontra, mais particularmente em hotéis de luxo, é um balcão diferenciado, vamos dizer assim. Não é aquele balcão alto, né, que a pessoa atendente da recepção fica de pé atrás do balcão. Então são mesas em que a pessoa da recepção ela está sentada e você faz o check-in sentado também. Então uma pessoa que anda, ela vai ali, senta na cadeira ali na frente, preenche, conversa e faz tudo sentado e num conforto, né? Ao invés de ficar de pé. Então acaba que isso acaba servindo também para acessibilidade, porque só a gente chegar ali na mesa e vai estar tudo na nossa altura também, né? Então, às vezes um, uma convenção, vamos dizer assim, porque todo mundo faz, né? E as pessoas acabam fazendo do mesmo jeito. Elas não cogitam fazer alguma coisa diferente. A não ser esse segmento do luxo, que realmente eles sempre estão pensando em como atender melhor, né? Com mais conforto, qualidade, o seu cliente. Mas, se não, a grande maioria dos hotéis só tem esse tipo de balcão, né? Balcão alto. E não precisa, certo? Não há uma questão que cause uma necessidade para ter esse tipo de balcão. Só é assim porque todo mundo faz. Ricardo, você tem aqui, você mandou um vídeo para mim e mostra que você já viajou por mais de 30 países, 37 países, sempre levando esse conhecimento para as pessoas. Eu já fiz várias vistorias em hotéis, inclusive aqui no Brasil foram mais de 15 vistorias que eu fiz. Inclusive eu faço um curso para ensinar as pessoas como vistoriar o hotel, quais são os itens importantes que ele deve se atentar para olhar, porque são detalhes, né, Ricardo? E esses detalhes fazem a diferença. Inclusive eu deixei afixado aí, se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre esse curso, fica à vontade, acessa aí para você conhecer e vai começar essa semana. Mas, Ricardo, vamos falar da acessibilidade no Brasil. O Brasil tem o turismo, né, belo, que vale a pena conhecer. E você mostra isso nos seus vídeos, inclusive. O que você acha que falta assim, para esses hotéis atenderem, né, possibilitar que pessoas com deficiência consigam frequentar esses ambientes, fazer uso da beleza natural que o Brasil tem, com autonomia, conforto, porque a gente sabe que não tem essa acessibilidade na maioria desses locais, né? O que eu tenho insistido, né?
Agora, é a questão da informação. Porque eu tenho visto muitos lugares com acessibilidade, bem ou mal, pelo menos alguma coisa que tem acessibilidade. Só que os lugares não informam. Então, se a gente pegar o exemplo de hotéis, existem vários hotéis aí que já têm pelo menos um quarto acessível, basicamente acessível, às vezes não tão perfeito, mas você consegue ficar ali. Só que você não tem a informação do próprio hotel, no site deles, sobre esse quarto acessível. E depois, por exemplo, você não tem como fazer a reserva desse quarto acessível, porque o sistema ele não foi preparado para que você fizesse a reserva especificamente nesse quarto acessível. Então, agências online em que você faz reserva, né, tipo Decolar ou coisa parecida, às vezes você consegue entrar no hotel, só que os apartamentos disponíveis para reserva são somente os apartamentos comuns. Então, você acaba sendo forçado a entrar em contato diretamente com o hotel para confirmar isso e fazer a reserva diretamente com eles, né? Então, os hotéis, às vezes, também, além dessa questão da informação, né? E acho que as pessoas com deficiência ficaram tão desconfiadas, vamos dizer assim, por várias experiências negativas, né, em que o hotel dizia que era acessível, mas era acessível na cabeça deles, né, porque às vezes o pessoal não tem um conhecimento mais aprofundado do que acessibilidade. Então, eles veem um básico e se consideram acessível. Às vezes não é nem maldade, não é nem uma tentativa de enganar ou coisa parecida, porque é por ingenuidade, vamos dizer assim. E às vezes eu vejo pesquisando em lugares acessíveis, eu vejo em comentários, né? Comentários das pessoas do lugar e gente falando que viu que o lugar era totalmente acessível, que era maravilhoso, mas às vezes esses comentários são de pessoas que não têm deficiência. Às vezes você consegue até perceber, assim, pelo tom de escrita que ela coloca, que ela é somente uma pessoa que acho que se encantou ou achou incrível uma rampa que tinha no lugar. E daí que colocou que o lugar era totalmente acessível, né? Então, às vezes, isso pode atrapalhar também a gente na hora de tentar buscar um lugar acessível. Então, eu acho uma grande dificuldade em ter uma informação de qualidade dos lugares e que isso não só para pessoas com deficiência física, mas visual, auditiva. Então, uma vez eu fui numa exposição num, num Sesc, né, aqui de São Paulo. Uma amiga que faz audiodescrição, ela convidou ali para ver o trabalho dela numa exposição que estava sendo lançada. E convidou eu, mais outros colegas cegos, ali meio que para validar o trabalho dela. E realmente, em termos de audiodescrição, estava tudo muito bom. Só que faltou justamente essa parte que eu falei, que é a informação. Então, no site, né, do SESC, no lugar de promoção, falando sobre essa exposição, não estava falando que ali tinha audiodescrição. E daí, como é que o cego ele vai saber que tem audiodescrição? Na verdade, as pessoas fazem buscas, né? Elas procuram por oportunidades legais, porque elas não querem ir até o lugar e descobrir que não tem acessibilidade e se decepcionarem. Então, elas já fazem uma busca prévia. E se não há informação da acessibilidade nessa exposição, provavelmente o cego não ia considerar esse lugar para visitação. Por isso a informação ainda é muito importante, ela tem que estar caminhando. Na verdade, a acessibilidade é um planejamento, né? Desde a parte arquitetônica, das tecnologias assistivas, do atendimento e da informação.
tudo isso precisa ser feito num conjunto, porque senão você só está fazendo uma parte, e fazer uma parte, quem sabe, não funcione. A informação correta, inclusive, né? Porque eu costumo visitar locais que se dizem acessíveis, e aí quando eu chego lá, você percebe que tem uma rampa e um sanitário acessível, mas o sanitário está dentro do coletivo, a rampa não tem a inclinação correta. Então, essa informação, esse conhecimento também falta para os profissionais, né, para os gestores, entender o que de fato é acessibilidade. Deixa eu dar bom dia aqui, ó. Regina Cohen está nos acompanhando, é um prazer tê-la aqui, viu, Regina? Douglas, do Total Acessibilidade. E aí, tem duas perguntas aqui, ó. A Ana Jardim fala que o desenho universal, se você não usar o desenho universal e só a norma, você acaba limitando os espaços, né? Fazendo só o mínimo, quando na verdade você deveria usar o desenho universal por toda a edificação. E a Clara, ela diz assim, ó. Deixa eu ler a pergunta da Clara aqui, ó. Ricardo, você acha que essa falta de informação é por não entender o potencial dos clientes com deficiência ou a realização da acessibilidade ela é feita apenas por uma exigência? E uma terceira pergunta, você guarda aí para depois respondê-las. A Regina Cohen está dizendo assim, no Booking existe a informação da acessibilidade, mas é mesmo como você está falando, não é uma informação verdadeira. É o que eu estava falando agora, né? Que essa informação precisa ser verdadeira para você não chegar lá e se decepcionar, né, Ricardo? Fica à vontade para respondê-las. Esses sites de reserva, né, eu já conversei com eles, o próprio Booking, porque tem um filtro de acessibilidade ali. Você pode clicar, ele teoricamente vai te apresentar somente os hotéis acessíveis. Mas eu perguntei para eles, falei, qual é o critério de vocês para incluir esse hotel como acessível? Porque eu acho que eu estava questionando até de um hotel que eu conhecia, mas que ali estava, na busca, estava sendo indicado como um hotel acessível. E eles disseram que é uma autodeclaração do hotel. Então, quando ele faz o cadastro, ele vai colocar seu conteúdo, ele pode se autodeclarar como acessível. E nisso não houve uma verificação, né? E nisso você perde também, porque acho que haveria hotéis mais acessíveis e que às vezes o pessoal, por medo ou coisa parecida, né? Porque também tem essa questão, ele fala, não sei se eu tenho um receio de falar que eu sou acessível e causar essa decepção. Mas que, na verdade, assim, o desenho universal eu acho um conceito muito lindo. Só que ele não é tão fácil de ser aplicado. Por exemplo, num banheiro, o vaso sanitário para uma pessoa com deficiência, um usuário de cadeira de rodas, ele precisa ter uma certa altura, né? Que às vezes há vasos sanitários muito baixos, então ou você precisa fazer a elevação dele, ou comprar um vaso sanitário numa altura mais adequada. Só que se você for elevar, né, o vaso sanitário, você está criando uma dificuldade ainda maior, vamos dizer assim, para pessoas com nanismo, né? Porque a altura para eles é um dos grandes problemas. Então, eu já vi, já existem equipamentos em que você consegue ajustar, né, por um controle a altura do vaso sanitário. Só que isso é muito caro, isso não é para todo mundo. Na verdade, havia até uma empresa, uma representante, porque é um equipamento italiano, que vendia isso, mas não sei se eles ainda vendem, né? Porque era um equipamento caro, né? Se as pessoas já têm resistência em fazer acessibilidade para coisas básicas, imaginem fazer algo tão sofisticado aí, né, comprando esse tipo de equipamento. Mas aí você pode ter, vamos dizer que a universalidade, ele pode se apresentar assim de um caminho um pouco diferente, em que você ter opções. Então, ter uma opção de um quarto acessível para pessoas com deficiência física, para um cadeirante,
ter um quarto que tem adaptações ali para pessoas com nanismo, ou coisa parecida, porque às vezes pode ser muito difícil colocar tudo isso somente num quarto, né? Então, ter oportunidade de escolha, ter opções. Quando você tem opções, aí sim acho que a coisa fica melhor, né? E também falando, aproveitando essa brecha de opções, você ter um hotel, vamos pegar de novo hotel. Um hotel, às vezes, ele tem diferentes categorias de apartamentos, de quartos. Então, é o apartamento standard, que é o mais simples, a suíte executiva, que é uma classe intermediária, e a suíte presidencial, que é a categoria mais alta, né? E claro que cada categoria, o conforto, o luxo é proporcional ao valor. Mas o pessoal começou a fazer o quarto acessível praticamente como se fosse uma categoria. Então, se você quer fazer uma reserva no hotel e ficar no quarto mais barato, o standard, às vezes você não tem um standard acessível, você só tem um quarto acessível, né? E porque às vezes eles pegam, configuram esse quarto com alguns padrões de conforto e somente no meio ainda com uma acessibilidade. Ele geralmente numa categoria intermediária. Mas vamos supor que você também é uma pessoa que gosta de conforto e tem dinheiro. Então você gostaria de ficar numa suíte presidencial. Mas geralmente não tem suíte presidencial acessível, só tem o quarto acessível. Então você acaba que não tem oportunidade de escolha. Isso deveria estar em teatros, porque teatros às vezes tem diversos setores, né? Tem a plateia, tem o camarote, arquibancada, tem vários setores. E às vezes o espaço acessível é meio que imposto por eles. Na verdade, deveria ter um espaço acessível em, em cada categoria de espaço. No camarote, na plateia, na arquibancada, então, para estádios também. Então, tudo isso deveria ser visto pensando na oportunidade de escolha. Exatamente. Eu fiz várias vistorias em hotéis e o que eu mais percebi é que os apartamentos acessíveis, ou eles eram no primeiro andar, sem nenhuma vista externa, estava ali de frente por uma parede, né? Então isso realmente acontece muito, eu pude perceber. E você não tem essa classificação, né? Um quarto luxo acessível, um quarto standard acessível. Você é obrigado a usar aquele quarto que eles determinam, no pavimento que eles determinam, com a visão que eles acham que você merece ficar vendo ali quando você abre a sua janela e vê uma parede. Isso acontece muito, isso é um fato. Foi bom você falar, porque isso realmente acontece. E o Douglas está perguntando aqui, ó, mas deixa eu dar a pergunta aqui para um bom dia aqui para Gadi, Janimar, Gabriel, Fabrício Tedesco, João Paulo, muita gente te assistindo aqui hoje, Pedro Bittencourt. E o Douglas pergunta assim, ó, qual seria o caminho mais fácil? Porque a gente percebe que a pessoa com deficiência ela acaba aceitando uma condição, né? Ela não reclama. E qual seria o caminho para ela cobrar, exigir o direito que ela tem em relação aos hotéis, por exemplo, quando ela chega lá e ele fala que é acessível e não é, ou muitas vezes ele de fato não é acessível? Como ela cobra esse direito, Ricardo, na sua opinião? Acho que o jeito mais fácil e efetivo é manifestando, né, a sua insatisfação ali para o próprio hotel. Mas você precisa chamar alguém responsável, gerente, e não falar somente para a recepção. Porque se você falar para a recepcionista, às vezes ela não vai repassar essa informação. Então precisa ser alguém de decisão dentro do hotel para você passar esse tipo de informação, né? E meio que exigindo, né? Afinal, é um direito, é uma lei, e eles
já precisariam estar cumprindo isso. Por que você vem também com um tom de conversa muito leve, às vezes? Não digo que não funciona, e nem digo que também gostaria de ser assim. Eu gostaria de falar somente se está falha, olha, seu hotel não está muito bem acessível. Tem, ali na entrada tem um degrau. E só com isso o hotel pegasse e tomasse uma atitude. Mas nessa conversa muito branda, às vezes o pessoal não toma uma atitude. Você tem que ser um pouco mais incisivo, direto e às vezes até, quem sabe, agressivo, né? Falar ali que tem um degrau ali na frente. Falei, eu quase caí naquele degrau. Eu tive que pedir ajuda para pessoas fazerem eu vencer aquele obstáculo, né? E é sua obrigação ter uma acessibilidade, certo? Eu quero ver essa acessibilidade você cumprindo, porque não é uma escolha, é uma obrigação. Então, é claro, às vezes as pessoas falam, né, que a prefeitura, o governo deveria fiscalizar, só que a prefeitura não tem funcionários suficientes para ficar fiscalizando a acessibilidade, até porque não é só uma causa da acessibilidade, há outras causas muitas aí em que a prefeitura não tem condições de ficar fazendo esse tipo de vistoria. Então, acho que os fiscais, os melhores fiscais, somos nós. São as pessoas com deficiência e falando diretamente para eles. E assim, porque eu acredito muito na demanda. Quando a pessoa com deficiência ela, ela é considerada como um consumidor, né, o pessoal vai fazer alguma coisa para te atrair, certo? O comércio, né, os lugares fazem isso. Eles querem atrair você para o negócio deles. É porque a pessoa com deficiência ela não é considerada como um consumidor. Então, tanto faz. Agora, se você for considerada como um consumidor, eles vão desenvolver diversas ações para conseguir te atrair. Um exemplo disso é o mercado automobilístico. Então, as fabricantes de carros, né, elas fazem bastante coisa. Todas as concessionárias de carros que você vê, por exemplo, pelo menos aqui em São Paulo, elas têm acessibilidade, elas têm rampa, elevador, corrimões, elas têm banheiro acessível, elas têm uma equipe treinada, capacitada para poder te atender, a te ajudar a tirar documentação, isenções. Elas fazem anúncios em revista, elas pagam para mostrar que elas existem e que vale a pena comprar na loja delas. Fazem muita coisa, exposições em feiras, eventos. Então, o mercado automobilístico, esse mercado descobriu a pessoa com deficiência como um consumidor, um grande consumidor. Então, elas lucram bastante, porque investem bastante também. Então, eu acho que eu já fiz vários trabalhos vindo desse tipo de coisa, às vezes de uma iniciativa minha, né, de querer cobrar, mas também já vim através de outras pessoas aí, uma empresa, né, de trem lá de Curitiba, por exemplo, eles vieram me procurar, porque um pastor lá de Curitiba é um pastor cadeirante, ele é bastante conhecido ali. Ele foi fazer esse passeio de trem e ele teve vários problemas. Na verdade, acho que ele não conseguiu fazer esse passeio de trem. E ele foi se reportar ali para os responsáveis. E daí o pessoal assimilou o problema e acabou me procurando para dar uma consultoria ali. Então foi por iniciativa. Às vezes o pessoal acha que não vai dar certo. É claro, não é tudo que vai dar certo, mas se nós temos aí milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Se cada uma delas fizesse um pouco, né,
trabalhasse um pouco para isso e não ficasse tão acomodada, né, em querer somente usufruir do que já é bom. Acho que a gente precisa se unir para fazer isso daí crescer. E a colaboração, né, das pessoas com deficiência, acho que está bastante em cima disso, em cobrar, porque quanto mais cobranças, a maior vai ser a importância, a urgência em eles fazerem algo mais adequado. O Fabrício Tedesco está lembrando aqui, ó, deixa eu dar bom dia para Mayra Munive, para Lieden, é um prazer tê-las aqui. E o Fabrício está falando o seguinte, que a prefeitura ela realmente não tem um corpo técnico, número suficiente de pessoas, né, para atender, mas que muitas vezes falta, inclusive, que esses que existem tenham o conhecimento, né, do que cobrar, de como fazer a acessibilidade, de quais são os itens importantes, porque a gente percebe que muitos projetos são aprovados apenas com uma rampa e um sanitário acessível e já se aceita isso como acessível, e na verdade não é, né? A acessibilidade ela é muito mais do que isso. Bom, o nosso tempo aqui, Ricardo, ele é muito pequeno, precisaria de 10 lives para conseguir assimilar o seu conhecimento, 20 lives, eu não sei. Eu queria que você falasse um pouco do curso que você faz sobre acessibilidade, para que as pessoas conhecessem também uma outra possibilidade, né? Uma outra visão de acessibilidade. Então, fique à vontade para falar do seu curso, que eu acho importante que elas conheçam esse tema. Elaborei, né, um curso online ali na pandemia, né, negócio quando não tinha muito trabalho externo, mas tinha que produzir alguma coisa, né? Eu resolvi, na verdade já tinha esse desejo antes, mas foi a pandemia que deu uma forçada para eu pegar e agir, né? Então, esse curso, né, um curso online, Acessibilidade e Inclusão, ele fala bastante de você entender a pessoa com deficiência, na verdade, entender a acessibilidade, porque quando você entende o que é acessibilidade, a coisa flui muito melhor, né? Ao invés de você ficar preso a normas, você conseguindo entender para que serve aquela barra, né, no vaso sanitário. Às vezes as pessoas não sabem exatamente para que serve. Eles só colocam porque está na norma. Como, por exemplo, eu já fiz uma pesquisa aí porque eu via, eu pessoalmente, por exemplo, eu não uso aquela barra traseira que fica no vaso sanitário, só a barra lateral para fazer transferência. E via que muitos colegas cadeirantes também faziam a mesma coisa, só utilizam a barra lateral. Então, eu quis saber, falei, por que a barra traseira? Porque eu não acho justo você exigir alguma coisa que não é utilizada, né? Mas eu coloquei uma pesquisa e daí eu percebi que realmente, para um cadeirante, ele não é tão útil assim, mas ela é muito útil para pessoas de pé. Elas se apoiam nessa barra traseira, né? Então, um homem que vai fazer ali o xixi no vaso sanitário, ele pega e se apoia nessa barra traseira. Então, aí eu entendi, né, a função dessa barra traseira. Então, as coisas ficam muito mais fáceis, né? O curso, então, tem a ver com você entender quem é a pessoa com deficiência, quais as preferências, as necessidades, entender também que não há um modelo, certo? Às vezes o pessoal fala o que é bom para fazer para um cadeirante. Falei, é muito difícil responder isso, né? Porque cadeirante, às vezes o pessoal coloca um cadeirante como se fosse um tipo de deficiência. E, na verdade, cadeirante é uma pessoa que está usando cadeira de rodas. O idoso que anda, ele pode ser um cadeirante ali, porque ele não consegue andar longas distâncias e acaba usando uma cadeira de rodas. Então, é entender o que é, quais as necessidades, assim, entender de um grande número de pessoas, né? Ver um ou dois e pegar, se basear nesses dois. É, depois, assim, você
ver essa questão da acessibilidade funcional, né? Saber aonde, como é que funciona. Eu coloco assim uma coisa bastante que o mercado da tecnologia, programadores já faz bastante, né? Que eles chamam de UX design, que é um estudo a partir da experiência do usuário. Então, esse negócio que a gente tem nos celulares, eles são modificados e projetados de acordo com o que a pessoa está acostumada a usar. Por exemplo, uma vez, em uma das várias pesquisas, eles perceberam que muitas pessoas usam o celular somente com uma mão e teclando com o dedão. Então, se você tem um botão lá em cima, o dedão não vai alcançar. Então, eles modificaram a posição dos botões que você tem que acessar para mais perto, ao alcance do toque do seu dedão. Então, isso é UX design. E, vamos dizer, ter esse UX para acessibilidade. Você saber o que são as pessoas, do que elas precisam e de que forma você vai fazer para atender ela da melhor forma. Então, eu mostro questões de tecnologia assistiva, né, de equipamentos também. Equipamentos também são coisas que vêm e vão. As tecnologias se renovam. Então, o que hoje você tem para um cego, por exemplo, antigamente você só tinha um cardápio em braille. Hoje em dia, não. O negócio é que você já tem cardápios digitais e que são muito mais baratos e, às vezes, muito mais funcionais do que um cardápio em braille. Então, se você não acompanha a evolução, né, da acessibilidade, você pode estar oferecendo alguma coisa antiga, não funcional. Então, é importante você estar atualizado, né? A questão do atendimento e da informação. Então, é um pacote. Eu tento, o objetivo do curso é te fazer sair de um ponto, de até quem sabe quem nunca ouviu falar em acessibilidade, mas é para você ter resultado. O importante é a satisfação da pessoa com deficiência, que for no seu hotel, que for no seu escritório, ela sair de lá e sem reclamar. Sem reclamar, eu digo, não por omissão, mas é que ela não vai ter nada de grave para falar: "Olha, esse negócio está muito ruim, você precisa mudar." Então, eu não é um curso exatamente para debater, para ensinar, para passar as questões da BNT. É claro que eu falo muita coisa sobre isso também, mas eu falo sobre um outro olhar, né? É um outro olhar em que eu acho que é muito importante ver essa questão da acessibilidade, da funcionalidade. Então, há cursos aí que falam mais especificamente da acessibilidade pelo ponto de vista arquitetônico. né? Eu acho muito bom, mas acho que isso daqui seria um complemento, não só para você fazer alguma coisa melhor, mas para você também fazer as coisas do jeito certo, porque já vi também muita gente tentando seguir a 90-50, mas elas se confundem. Apesar de estar tudo ali, né, tem todas as medidas, lugares e tudo mais, mas ela é grande e as pessoas se confundem. Porque você vai querer fazer um banheiro acessível, então não está tudo num capítulo, tudo que você tem que fazer sobre banheiro. Você vai ver, a porta está num outro lugar, a barra de apoio está em outro lugar, então você tem que montar tudo que está na norma para conseguir um banheiro acessível. Às vezes as pessoas se confundem a fazer isso. Então, é isso que eu tento colocar, né, nesse curso online. E ajuda muito, viu? Vou confidencializar uma coisa para você aqui. Às vezes eu tenho uma edificação para fazer uma vistoria, eu dou uma corridinha lá para ver o que você falou sobre aquela edificação, o que você pensou ali, por exemplo. Eu já vi alguns vídeos seus
dentro do curso, falando sobre o espaço para a pessoa se aproximar, para poder pegar o alimento ali em um hotel, ou como ele se locomove dentro desses espaços. Estou sempre visitando ali o curso para me atualizar, para tirar algumas dúvidas. Bom, Ricardo, como eu falei, o tempo é curto. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui. O Joedson está te mandando os parabéns, Fabrício Tedesco, a Maria Célia, enfim, todos esses profissionais que entendem a importância da acessibilidade e agora, com esse conhecimento que você trouxe, agregaram a essas novas tendências, né, de acessibilidade arquitetônica, enfim. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o curso do Ricardo Shimozakai, eu aconselho você a procurar lá nas redes sociais, Ricardo Shimozakai. Ele tem vários cursos, várias visões diferentes sobre acessibilidade, o que eu acho muito importante. E tem também o curso de vistorias e laudos meus, que vai começar agora, essa semana ainda, e eu trago essa experiência, essa vivência minha em vistorias de hotéis, para que você possa aproveitar esse momento. Porque o decreto 11.303 fala, né, Ricardo, dia 3 de dezembro, vence mais uma vez o prazo para que esses hotéis se adaptem. Eu espero que não seja prorrogado de novo, porque não tem mais sentido disso ser prorrogado. Já acho que o prazo que eles tiveram para adaptação é o suficiente. Então, nesse sentido, eu acho que não vai acontecer mais essa prorrogação no prazo. Queria que você ficasse à vontade para sua mensagem final aí e agradecer aqui a público todo o conhecimento que você já transmitiu para mim, através dos cursos, através dos bate-papos, e que você seja aí muito feliz aí na sua carreira. Eu sei que você mas que você continue sendo, viu? É, olha, se a lei, né, for cumprida, a lei referente à questão da acessibilidade, né, nos hotéis, a gente vai ter trabalho para muitos anos aí, porque acho que a maioria dos hotéis não tem acessibilidade, né, ou a acessibilidade muito errônea. E por isso eu sempre coloco a questão de você procurar um profissional. Porque acho que a acessibilidade ainda não é levada tão a sério. Tão a sério como você leva a medicina, por exemplo. Você, quando vai querer se operar, você procura um médico, você não procura qualquer pessoa, ou não faz alguma coisa tão irresponsável. Quando você vai fazer algum problema na justiça, você procura um advogado. Então, e quando você vai querer fazer alguma coisa em relação à acessibilidade? Às vezes o pessoal faz buscas no Google para pegar dicas e tentar fazer alguma coisa, mas isso não é ah, a melhor atitude, né? A melhor atitude é você procurar um profissional. Você vai economizar tempo, porque o profissional já sabe tudo, e dinheiro também. Que às vezes o pessoal pensa que você pagar uma consultoria ou coisa parecida é caro, mas não exatamente, né? Na verdade, o caro pode vir depois, em você descobrir que a acessibilidade que foi feita, ela não funciona e que, quem sabe, esteja até errada, e você vai ter que reformar tudo aquilo que você fez, né? Então, é, desconfie também, porque desconfie, eu digo, uma pessoa, né, que se apresenta às vezes como um profissional, um especialista em acessibilidade, porque eu já vi muita gente se denominando assim. Mas então, se ela é uma pessoa, ou é um profissional, é um especialista, então veja o que ela já fez, né? Vá ver ela, se ela tem um Instagram, quem sabe ela já deve ter colocado seus trabalhos, peça o portfólio, veja indicações ou coisa parecida. E não confie somente na palavra de quem está se apresentando. Então, também eu sempre coloco isso, né? De você tentar ver a qualidade no serviço que você vai estar fazendo. E daí eu convido, né? Então, as pessoas aí a me conhecerem, me acompanharem ali no Instagram, no meu blog, o meu YouTube, ali você tem bastante coisa ali, né? À sua disposição. São dicas, né? Eu digo que se você quer aprender,
alguma coisa, então vim para cursos especializados, né? Como o meu, eu estou para lançar mais cursos aí, com mais conteúdo, para o seu curso, para o curso de outras pessoas aí que têm um bom entendimento sobre acessibilidade. Se você quer colocar acessibilidade, mas não tá a fim de aprender, então que busque uma consultoria, né, de alguém que vai fazer tudo aquilo por você. Tudo isso é importante, né? Não deixar a acessibilidade num segundo plano. Ela é uma necessidade primordial, essencial. Você não pode, por causa da lei, você não pode deixar ela de lado, você tem que fazer ela bem, e com isso pode ser uma grande oportunidade, né, para o seu negócio. E a gente tem exemplos de lugares que fizeram isso a sério, com qualidade, e que estão faturando muito dinheiro, né? A conta, o pagamento, o investimento que elas fizeram em procurar um profissional já se pagou de longe. Então, são essas as minhas dicas, as minhas orientações. Muito obrigado, Ricardo. E eu também te convido a conhecer o curso do Ricardo, a conhecer o Instagram dele. Eu faço isso com frequência quando tenho alguma dúvida. Convido você a conhecer também o meu curso de laudos e vistorias. Está fixado o link aí embaixo. E, Ricardo, então é isso, cara. Muito obrigado. Foi muito bom ter esse contato com você aqui de forma online, mas aprendendo com você um pouco mais sobre acessibilidade. E fica então esse convite. Você quer aprender um pouco mais sobre acessibilidade? Vai lá no Ricardo Shimozakai, que lá tem muita informação boa. Muito obrigado, um ótimo dia para você, Ricardo. Espero que a gente possa outras vezes poder trazer o seu conhecimento aqui. Você que também é consultor, né? Você dá Sim, consultoria sim. a empresas, então se você quer ter a oportunidade de fazer uma consultoria com o Ricardo, vai lá, entra em contato com ele, ele vai te ajudar. Acessibilidade arquitetônica, funcional, tudo isso você encontra lá no Ricardo Shimozakai. Ricardo, muito obrigado, tenha um ótimo dia e até a próxima, se Deus assim permitir. Muito obrigado, viu? Grande abraço, muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Um abraço para vocês.